Versão rubro-negra. Fala galera, tudo bem? Mais um episódio do Versão Rubro-Negra. Eu sou o Milton Parisi, eu tô aqui com Flávio Bacher. Fala galera! Yuri Tupper. E aí, tudo bem? E o nosso convidado super especial de hoje, Garcia Júnior. Fala galera, tudo bem? Tudo bem, Garcia? Tudo bem, estou muito feliz de estar aqui pra gente falar sobre neurocirurgia. Ué, não é sobre isso? O assunto é esse. Não é esse o assunto? De uma outra forma. A gente conta de outra forma. Estudos bom, sociais. Comportamental. Antropologia. Oceanografia. Caramba. Garcia, eu vou começar com a pergunta que eu sempre faço para todos os convidados. O que tem de esporte na tua vida? O que você fez algum esporte quando era jovem? Quer dizer, já me chamou de velho no início, né? Podia ter sido um pouco mais educado, mas não é. Quando você era jovem... Olha, quando eu era jovem... Eu vou falar quando eu era criança. Eu conheci uma menina muito bonita e tal. Acho que o sobrenome dela era Parises também. Né? Não, desculpa, isso é outra história. Mas volta. Deixa isso pra depois. Né? Aliás, quando eu era jovem, o quê? Você, Elcio, Hélio, todos conheceram essa, rapaz. Não sei por que isso. Mas quem é o pai? Não sei. Eu devo ter um pouquinho de cada um, sei lá, de repente. Tadinha da minha mãe. Mãe, me perdoa. Se for pela voz, eu acho que... Eu acho que eu tô sei saindo quem é. na frente. Estamos aqui! Papai. Ai, meu Deus. É isso. Então, vou reformular. Quando você era Cuidado criança... para não falar besteira. Quando você era criança, fez algum esporte, natação, futebol, Sim. sei lá. Como é que o esporte entrou na tua vida? Cara, eu sempre fiz esporte. A primeira coisa, na verdade, que eu fiz, e eu morava em São Paulo, então por isso até que eu não vim fantasiado de clube, porque eu tenho uma dicotomia dentro dessa história muito grande, porque eu sou tricolor duas vezes, né? Eu sou São Paulino e sou fluminense. E tudo começou em São Paulo, jogando futebol na areia ali do condomínio onde eu morava, que se chama ainda Central Parque Lapa. Areia no Eu condomínio. morei no Central Park, Porra, entendeu? outro Lapa, nível. É. mas morei no Central Não Park. interessa. Não importa. E lá a gente tinha um futebolzinho de areia, cara. E a gente tinha esses timinhos, formávamos dois. A gente primeiro teve o São Paulinho, depois o Corinthians. Então, assim, a primeira coisa que eu joguei futebol. E sempre fui muito ruim, graças a Deus. Isso perdura ao longo dos anos. Mas, além disso, eu fiz natação e nadei pelo Palmeiras, cara. Porque era... Que bagunça, hein? porque era perto de casa, entendeu? São Paulo e A Palmeiras Lapa, ali também. exatamente, a Lapa é muito próxima ali de onde é hoje o Allianz Parque, né? Onde é o antigo Palestra Itália, na minha época já era Palmeiras. É naquela região ali, a Lapa? A Lapa é um pouquinho depois. Eu não sei me situar geograficamente meu em São pai, Paulo. meu assim. pai As zonas, né? como descendente de italiano, morador do Bexiga, palmeirense doente, Sim. tinha título de sócio proprietário e me deixou... Sua família é de São Paulo também, né? E me deixou uma cadeira cativa. Eu tenho uma cadeira cativa no Allianz Parque Pô, que que ele legal, deixou cara. para mim. Mas você nasceu aqui ou lá? Nasci aqui. Você já nasceu aqui. Meu pai veio transferido da Philips de São Paulo para cá. Tá. E você ainda não tinha nascido nessa época? Não. Tá, Eu beleza. nasci depois. Bom, mas enfim, aí eu fiz natação e... Ele tá ligando os pontos para saber em que momento. E qual foi o momento, se foi ele mesmo? Não, vamos deixar isso pra lá. Aí fiz natação no Palmeiras, fiz judô e fiz aikido no Palmeiras também. Treinei essas coisas lá. Depois, quando vim para o Rio de Janeiro, fiz boxe tailandês também, com o saudoso Luiz Alves, mestre Luiz Alves, que treinou vários campeões na parte de boxe para o MMA, né? E era um cara maravilhoso que deixou a gente cedo ainda. Mas foi legal também, eu tive a oportunidade uma vez de fazer uma matéria para o canal Combate. O Sérgio de la Riva, que é um cara que também começou a treinar jiu-jitsu desde sempre com o Ricardo, com o mestre Ricardo. Mestre, que é monstro. Mas eles começaram juntos, né, cara? Acho que os três irmãos, inclusive. O Cal também? Só que o Sérgio abandonou, se não me engano, na faixa roxa. E o Ricardo virou esse mestre sensacional que é, né? Então a gente fez uma matéria pro Combate, pro canal Combate. Eu e o Sérgio, primeiro na Delarte, no estúdio ali, mostrando a dublagem pro Ricardo e pro mestre Luiz.
dublando, eu dirigi os dois numa cena e depois a gente foi. Eu fui pro ringue com o Luiz e o Sérgio foi pro tatame Pô, com o maneiro Ricardo. essa É reportagem. legal Foi isso. bem Deve legal, ter sido- cara. Eu vou Será que tem procurar no isso YouTube? É, vou é. procurar também. Vou Eu não procurar sei se também. tem, cara, no YouTube, mas foi uma matéria bem legal mesmo. Aliás, o Ricardo, ele marcou 3 vezes comigo e furou 5. Mas é assim, o Ricardo, vamos marcar esse sábado, não sei o quê. Não, tranquilo, tá marcado. Mas ele é botafoguense, né? É. É. Aí ele chega pra mim na família. sexta-feira. Pois é. Pô, Paris, não vai dar. Pô, o que que houve? Não, eu tô indo pro Japão, aí semana que vem eu vou pra Finlândia, aí depois eu não vou... não tem, vai ter que ser assim. Pode amanhã? Posso. Vambora. Tem que ser, tem que ser. Com ele é muito complicado, Mas porque enfim, ele tá sempre então viajando. o esporte entrou na minha vida assim. Desse jeito. O amor pelo São Paulo foi por conta do meu pai. A gente ia pro Morumbi, né, assistir os jogos do São Paulo, na época do Valdir Pérez ainda como goleiro. Lembro. E, pô, era um mó barato, cara, que eu vi um jogo que, assim, o Valdir Pérez de pertinho e tal, o cara foi bater o pênalti. Aí ele foi lá, deu uma sacaneada no cara, falou alguma coisa no ouvido do cara, depois foi lá, deu um toquinho na bundinha do cara, desestabilizou o cara. O cara totalmente, perdeu. O cara perdeu o pênalti. E aí depois, nessa época ainda de São Paulo, eu vi um jogo do Fluminense. Eu ia perguntar isso agora. Aqui no eu vi Rio? Eu vi um jogo do Fluminense, ainda morando lá. Ainda morando lá. Quer dizer, a minha não foi tipo, eu sou São Paulino, então vim para o Rio de Janeiro, Sim. automaticamente virei Fluminense, né? E foi um jogo que estava jogando ainda o Gerson e Rivelino, cara. Nossa. E o Fluminense ganhou de 5-0, eu não lembro do outro time. Por isso que ele falou quando você era jovem, tá vendo? Tá vendo? E, cara, eu fiquei, assim, alucinado naquele jogo, torcendo pelo Fluminense, assim, de uma forma alucinada. E meu pai falou assim, caramba, o que é isso? Eu falei, não sei, pai, mas olha só, esse time é maravilhoso. E eu vibrava com cada gol e tal. Aquele E era o ali- melhor time do Fluminense, né? Eu acho que foi o melhor historicamente time. foi aquele, né, é. cara? Timaço. E ali eu meio que me liguei que eu tinha uma paixão pelo tricolor. Por das tricolores. Laranjeiras também, né? É. E aí quando vim pra cá foi fácil, porque morei na Tijuca muitos anos por causa da Herbert Richards, né? Morava ali em cima na usina. É, cara, eu tô cada vez mais aceitando, porque eu sempre morei na Tijuca, minha família é da Tijuca. Deixa eu ficar quieto, vai. Não. Siga, Então, siga. eu vim morar na Tijuca exatamente por causa da Herbert, né? Porque eu, meu pai e minha mãe viemos trabalhar na Herbert Richards. Então, eu estudava no Regina Celli, ou Regina Celli, mais conhecido pela galera que estudou lá como Regina Celli mesmo, que era do lado da Herbert Richards. E morava Ainda é. ali em cima, do lado. Primeiro prédio, que era o Varandinha. Agora tem um prédio antes, que até a Ana Lúcia morou lá e tal. Mas, enfim, prédio Varandinha, onde eu morava e tal. Então, tudo para mim era ali na Tijuca. Quando eu fiz 18 anos, eu comprei meu apartamento ali pela Tijuca também, só que mais para baixo ali, perto do Shopping Tijuca, na rua Ribeiro Guimarães, que é onde minha mãe mora hoje. Sim. E, cara, são 5 quadras dali até o Maracanã, então eu ia pro Maracanã a pé. A pé. Aí, cara, vi jogos, né, antológicos ali, vi o Renato Gaúcho fazer um gol de barriga e ganhar um campeonato em cima de um time que eu não lembro qual era. também não. Era um time lá que é, sei lá, Não é da SP, minha época. não E acabou, lembro, só viu Eu isso. sou uma pessoa muito fria. Valeu, gente. E esse Obrigado. jogo- Todos um abraço. Depois Esse jogo eu chorei. Pois é, não, cara, eu imagino, porque assim, né? E eu tava lá. Só que engraçado que depois de um tempo eu parei de ir no Maracanã domingo. Se eu tivesse que trabalhar segunda-feira, e eu invariavelmente trabalhava todo dia, Que é habilitar porque eu pra ficava caramba. rouco, cara. Eu ficava alucinado. E aí depois de um tempo, claro, você continua com a paixão do time e tal, mas não tem mais essa coisa de ficar transtornado, né? E ficar nessa coisa. Bom, minha mulher é flamenguista como vocês, cara. E ela, antes de eu conhecê-la, ela disse que ela era alucinada. Até hoje, ela não gosta de assistir jogo. Ela prefere ouvir. Fica nervosa. Porque ela fica nervosa pra caramba. Porque ela já foi doente, assim, né? Mas eu sempre tive, sei lá, cara, uma paixão, mas com uma certa razão no meio, sabe? E prezando mais as amizades, as pessoas. Tanto é que o Sérgio, que é botafoguense, né? Louco pelo Botafogo, já foi mais também, agora ele tá mais tranquilo, tá mais calmo. Tá velho. Tá mais tranquilão. Aí, cara... Eu lembro que uma vez eu tive que pedir a autorização ao seu Della Riva pra entrar ir de com a camisa- Flamengo. Mas Ele o seu Della falava, Riva era "Não, Flamengo, você né? pode, está Ele liberado." era Flamengo, Sim, né? sim, não, o Carlos era flamenguista. Carlos era Flamengo. Era. Mas assim, sim, aí você pediu pra pessoa certa, Pedi né? pra ele, e ele, Mas- como flamenguista, liberou. Mas, Depois cara, eu tenho é uma uma coisa tão pergunta aí, louca geral. isso de dar essa paixão dessa forma. E eu acho isso uma coisa meio ruim, né? Pra gente, né? Pro teu coração, pra tua alma tal. Ficar nessa empolgação. Que às vezes, quando o Fluminense jogava contra o Botafogo, cara, eu torcia pro Botafogo.
pro Sérgio ficar bem, sabe? Juro, cara, porque pra mim, tudo bem, cara, eu vou ficar triste, mas vou ficar triste 10 minutos. Né? Depois você releva. Mas pra ele, cara, a semana começava ruim, entendeu? Entendi. Então essa coisa de... Eu acho que é legal Entendo. a paixão pelo futebol, mas tem que ter uma Tem que ter certa... um limite. Tem que ter um equilíbrio, né? Ouviu, Rodrigo Antas? Ouviu, né? Com o tempo. Mas o Rodrigo é novo ainda, né, cara? Tem que muito chegar pra lá. aprender. Isso, é. Mas teve uma época que eu não tinha limite nenhum. Pois é. Pois é. Nenhum. Deixa Eu eu era fazer exatamente Sérgio. uma pergunta curiosa sobre um assunto que surgiu aí, sobre na Delarte não poder entrar com camisa de outro time. Isso era verdade mesmo ou era lenda, assim? Não, cara. Era lenda. Não, lenda. Claro mas que, o pessoal assim, enchia o saco. Mas, cara, entenda uma coisa. Porque eu lembro aí- que quando eu comecei, eu vou até hoje, todo dia. Que eu Sim, venho falar. E o exatamente. pessoal falava meio sério. Então, Ó, não pode vir não, não pode vir não. Eu falava, tá bom, valeu. Exato, Aí no mas dia você seguinte nunca eu vinha de deixou de novo. Não, nunca deixei. Não. Só que eu acho que o pessoal foi desistindo de falar, entendeu? Por isso que- Assim, diz que Não, ia cara, falar, mas dane-se. é lenda, mais ou menos, porque é aquela Mas coisa. se colar, colou. Não, então, mas é aquilo, né? Se você... Tipo, pra mim, cara, não é problema nenhum eu ser casado com uma flamenguista, por Sim, exemplo. claro. Ou, sabe? Não é. Ter, agora, Não, mas tem gente que Exa- toca a esse ponto. Mas tem gente, cara, que tem uma paixão tão forte, tão violenta, que é incontrolável. Então, assim, não é que você faça aquilo, é proibido. Mas pra que você vai... eu não vou cutucar ninguém naquilo que faz mal, né, pra pessoa. É. Quer dizer, eu jamais brincaria com alguém numa coisa... A gente brincou aqui, sacaneou, exatamente porque eu sei que você é um cara que leva na boa e a gente sabe que é brincadeira. Agora, se alguém vai levar alguma coisa a sério, é melhor não, né? É. Porque, poxa, Evitar, pra né, quê? o desgaste. Exatamente. Pra que desgastar uma pessoa por uma coisa que pra mim não faz a menor diferença? Perfeito. E a dublagem, como é que foi isso na sua vida, assim? Começou muito eu cedo. tenho, eu tenho referência jovem. sua Quando era jovem. sempre na minha vida. São coisas maravilhosas e trabalhos maravilhosos que você fez. Mas como foi isso pra você? Cara, então, Flávio, foi uma coisa muito natural, na verdade, né? Primeiro, uma coisa que meus pais não queriam pra mim. Ah, não? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Uma profissão onde você não tem... A profissão artística, nós todos sabemos como é, não Estabilidade, tem né? estabilidade nenhuma, cara. E eu passei por isso, junto com os meus pais, a minha vida inteira. Né? A minha vida, eu digo, em minha infância. Tipo, não tendo uma base de tranquilidade, porque era um dia atrás do outro e era, né, um dia lutando para no dia seguinte ter trabalho ou não. E assim, muitas vezes meus pais com 3 trabalhos, eu ficava em casa muitas vezes sozinho, porque não tinha grana para babar. Com 5, 6 anos eu ficava em casa sozinho. E meus pais trabalhavam a madrugada toda numa rádio lá de São Paulo chamada Rádio Mulher. Então meu pai de dia estava na dublagem, minha mãe na Rádio São Paulo fazendo radionovela, e à noite os dois ainda iam para a rádio fazer a noite inteira a rádio para poder pagar as contas. Então, nenhum pai quer um negócio desse para o filho. Né? Uma instabilidade dessa, uma possibilidade de não saber se no mês que vem você vai ter o dinheiro para pagar suas Pagar a contas. conta, Né? É uma coisa muito... Essa montanha-russa é complicada. Exatamente. Eu, cara, graças a Deus, me dei muito bem, eu não tenho nada o que reclamar, muito pelo contrário. As portas sempre se abriram para mim, eu tive muita sorte. Eu sou um cara de uma imensa sorte, eu tenho absoluta consciência disso. Mas para dentro do nosso meio e para o que eu vejo dos nossos colegas e de todo mundo, eu sei o quão difícil é. E sei o quão difícil é porque meus pais passaram por isso a minha vida inteira. Sentiu né? na pele, né? Então não era uma coisa que eles queriam para mim. Mas acabou acontecendo, naturalmente, né? Eu comecei em televisão com 2 anos, aquilo, tipo, precisavam de um cupido no programa Dom Mar Cardoso e tal. Meu filho tem 2 anos, bota ele lá com a faixa de cupido para ficar lá falando besteira para as pessoas. Pronto. Aí depois tinha um programa infantil do Durval de Souza e do Palhaço Pimentinha logo depois. Eu estava lá, precisava de criança. Estava ali e fazia também. Bota o Júnior. Quando chegou um determinado momento, minha mãe falou assim, agora chega. Parou, porque você vai estudar. E eu não quero isso para você, porque a gente sabe a instabilidade dessa profissão. Só que a dublagem chegou, cara, quando eu tinha 10 anos, com o Pica-Pau, também meio que por acaso, porque o Oney veio para o Rio fazer uma novela, o Oney Casarré, fazia o corintiano da escolinha do professor dele. Raimundo. Né? Maravilhoso. E aí veio para cá fazer um trabalho, Feijão Maravilha, era o nome da novela, com o Grande Otelo. E aí precisavam substituir o Pica-Pau. E eu fiz o teste meio não totalmente contra a minha vontade, né? Porque eu sou tímido, né? Hoje em dia você aprende depois de velho, você aprende a lidar com a sua timidez, né? Vai lidando com a sua timidez, né? Você aprende a usar artifícios e artimanhas para suplantar isso. Mas tímido você vai ser até morrer, né? É o meu caso. Mas, enfim, eu era demais e não queria fazer.
Só que minha mãe insistiu, assim, demais para eu fazer. Faz, tal. É de brincadeira. Não, ninguém vai mandar isso, papapá. E aí eu fiz o teste. Só que mandaram, e acho que isso nem ela devia saber, nem meu pai. E quando eu fui escolhido pelo Ednir, que era o responsável pela Universal aqui no Brasil, as pessoas falaram, não, mas não pode. Ele achou até que fosse uma menina, eu quero essa menina aí. Falou, não pode, é o filho do Garcia e da Dolores e nunca dublou. Ele falou, bom, problema, mas o que eu estou vendo aí É ele. é ele. o que eu O que quero. eu estou ouvindo é isso aí que eu quero. É. Se virem. E aí, quem ia dirigir, que era o Zé Soares, um querido amigo do meu pai, e meu também, ao longo da vida, era ele quem ia dirigir, e ele falou, ó, não vou dirigir não. Porque eu não vou pegar um moleque que nunca fez nada, assim, sem problema nenhum, tá? No melhor sentido. Que nunca fez nada para fazer um cabeça de série, assim, complicadíssimo, né? E aí meu pai assumiu essa responsabilidade. E aí 2 semanas depois ele me chamou lá no barzinho que tinha na Rua Tibério, ali onde é hoje a BKS ainda, né? No Tetel era o nome do barzinho, para me pedir desculpa. E isso foi muito bacana, né? Falou assim, ó, eu não achei que você fosse capaz de fazer esse trabalho. Eu nem sabia, né, do que tinha acontecido, porque isso não chegou a mim. Talvez se tivesse chegado, eu não tivesse nem conseguido fazer, né? Porque isso mexe com a Se cabeça, afetar. principalmente de uma pessoa Mexe. tímida como eu era, quer dizer, já Ainda tinha no começo. milhões de inseguranças, né? Mas foi assim. Então foi uma coisa que... E aí começou meio como brincadeira, tipo, ó, vai fazer essa série aí, mas, né, vamos continuar estudando continuar e vamos deixar estudando, isso aqui certo. pro lado, porque isso aqui você sabe como é, como essa profissão é, tal. Só que não, cara. Só que uma coisa veio atrás da outra, que veio atrás da outra. Foi indo. Só um Eu crescente. cheguei no Rio de Janeiro através desse trabalho, né? Trabalhando com o Telmo no Clube do Mickey, lá em São Paulo. E aí vim para o Rio vim visitar minha avó, que minha avó morava aqui no Rio, já falecida, evidentemente. Minha tia ainda mora em Nilópolis e tal. E boa parte da minha família, meus primos que já saíram de lá, enfim. E aí eu, sempre que vinha, ligava pro Telmo. E falei assim, seu Telmo, tô aqui no Rio e tal. Falei, você não quer fazer um teste aqui para um filme? Que era o Meu Amigo Dragão. Aí eu fiz o teste de um filme da Disney, ganhei. Nesse teste conheci a pessoa que era responsável, era o executivo da Disney, que viajava o mundo inteiro supervisionando as dublagens da Disney. O papo tá interessante, ó. Ele tá até super interessado. Eu tô de sacanagem. Eu não aguento, cara, desculpa. Eu não aguento. A bola vem quicando. Vem ele quicando, surta. passa aqui, bota bate é aqui. comigo. Não é comigo mesmo. Mas aí, então eu conheci o Blake Todd naquela época, com 12 anos de idade. Fiz esse teste, fiz o filme. E no ano seguinte, com 13, eu fui para os Estados Unidos. Fiquei na casa dele, da esposa dele. A gente se conheceu e formamos uma amizade dos meus 12 anos até hoje. Que bacana isso. Ele tá com 89 anos, cara. Pô, Olha legal. só. Aposentado, se aposentou pela Disney e tal. E é um amigo querido até hoje. Bacana. E a gente, daqui a pouco, vai se encontrar. Lá em novembro eu viajo para encontrá-lo. Legal. Mas, enfim. E aí, quando eu voltei dos Estados Unidos, as coisas estavam meio ruins em São Paulo e tal. E eu fiz esse filme na Herbert. E o seu Vitor Costa era o gerente geral da Herbert Richards naquela época. E ele me viu dublando, não existia criança dublando na época. Era uma coisa que geralmente as Eram os mulheres adultos e as faziam mulheres, tá. vozes de criança. E eu tinha já 3 anos de dublagem, né? Quase 3, 2 para 3 anos de dublagem. E o seu Vitor Costa falou assim, Herbert, tem um garoto aí que dubla muito bem e tal, eu acho que seria interessante pra gente contratá-lo. Aí eles me perguntaram, só que eu falei, não, eu moro em São Paulo e tal. Voltei para São Paulo. Quando eu fiz 13 anos, as coisas estavam bem difíceis lá com relação ao trabalho e tal. Aí, não sei como surgiu, eu falei, pô, se de repente a gente fosse para lá e tal. Eu, né, posso falar com o Herbert tal. Liguei para o Telmo, falei, seu Telmo, olha, a gente está pensando em, de repente, ir para o Rio de Janeiro. Dá para o senhor perguntar lá para o seu Herbert se aquela proposta ainda está de pé? De me contratar. Aí ele falou, não, eu vou falar com ele. Aí ele falou, vem conversar comigo. Viemos eu e minha mãe, e aí minha mãe falou, olha, ele não pode vir sozinho, é menor, tem 13 anos e tal. Falou, não tem problema nenhum, estão os 3 contratados. Pô, e ainda legal. ela falou assim, olha, meu marido é diretor lá em São Paulo e tal. Ele falou, olha, no momento eu não estou precisando de ninguém para dirigir, mas numa primeira oportunidade eu dou um espaço para o seu marido, vamos ver se
se a gente, né, chega num acordo. E assim foi feito e assim aconteceu. Que história maravilhosa. Eu tenho uma pergunta relacionada a isso. Uhum. O quanto de Garcia Neto, que foi um grande dublador, um grande diretor de dublagem, tem no Garcia Júnior profissional? Cara, eu acho que tanto ele quanto a minha mãe também. A sua mãe era de Dolores Machado. rádio, né? Minha mãe tinha uma paixão maior pelo rádio, digamos assim, né? Sim. Foi uma Ela pessoa que começou. se destacou mais no rádio. Mas ela também dublou. Minha mãe dublou. Minha mãe fazia April O'Neil do Tartarugas Ninja. Caramba. Ah, tá. Do desenho mesmo? Do desenho. Que maneiro. Minha mãe era Então, April então O'Neil. reformulando, o que dos dois Sim. tem no Garcia Júnior profissional? Ah, cara, eu acho que Porque em questão, desculpe de te interromper, Não. a questão de valores morais, todos te conhecem, sabem que eles fizeram um excelente trabalho. Uhum. Agora, no teu profissional, o que veio? Cara, mas o profissional para mim é isso. Essa é a primeira e única característica profissional que você tem que ter, eu acho que em qualquer setor da tua vida. Moral e ética. O resto, irmão, o resto é você. Porque assim, evidentemente, eu tenho uma voz grave, como meu pai tinha. Não é exatamente o mesmo timbre, que eu acho que meu pai tinha um pouco mais de metal, eu tenho um pouco mais de veludo. Então, e são características diferentes de interpretação, até por questão de rodagem. Meu pai rodou em outras estradas. Meu pai começou com a mesma idade que eu comecei na dublagem, com 10 anos, ele começou no radioteatro. Então, ele teve experiências de rádio muito mais longas do que eu. Eu tive, graças a Deus, inclusive, tive a honra de fazer a última novela da Rádio Nacional aqui do Rio de Janeiro. Pô, que legal. Que foi Escrava Anastácia, junto com a estupenda Carmen Sheila, né, com um elenco, assim, estelar de pessoas do rádio. O Jaluzzi, que foi parte do elenco da Rádio Nacional, foi diretor de radionovela, de radioteatro da Rádio Nacional. Então, assim, eu tive experiências maravilhosas. Mas, evidentemente, cara, eu sempre digo isso, cara, para chegar onde meus pais chegaram, eu digo, por tudo, por batalha. Eu tive muito mais sorte do que eles. Então, eu acho que não dá para comparar, porque são épocas diferentes, né? Sim. E são seres diferentes. Sim. A minha história de aprendizado, por mais próxima que estivesse deles, é muito diferente. Eu tive, por exemplo, uma grande escola da minha mãe, porque ela lia muito quadrinho para mim, quando eu era muito pequeno. Então, ela fazia todas as vozes, ela tinha... Isso faz toda a diferença. Né? Essa coisa lúdica de fazer vozes e interpretar todos os personagens para mim. Então, eu viajava mesmo nessa coisa. E isso, por conseguinte, você ouvindo isso, já é uma tremenda escola, né? E durante anos eu ficava no estúdio, cara, eu saía da escola onde eu estudava ali em São Paulo, que era na mesma rua da BKS, que eu sempre tive essa coisa, né, de morar perto e trabalhar perto e tal. Era ali na Escola Experimental Dr. Edmundo de Carvalho, que é na mesma rua da BKS, que é a Rua Tibério. E eu saía da escola e meus pais saíam do estúdio à noite. Então eu ia para o estúdio, sentava lá e ficava assistindo dublagem o dia inteiro. Mas sem a menor pretensão de fazer daquilo uma carreira. Por tudo que eu já expliquei. Mas ali você já estava, era uma tremenda de uma escola, né? Total. Assimilando tudo. Total, exatamente. E numa época que você está com a cabeça fresca, né? Criança. É o esponja, né? E você não está interessado naquilo, então você não tem aquela coisa de se cobrar nada. Não é obrigação, né? Eu não estava ali para nada, cara. Eu estava ali para esperar meus pais para ir embora para casa. Entendeu? Então não tinha a obrigação e nem a pretensão de nada. E sem querer assimila, né? Sim. Sem querer. Você tá ali... Mesmo porque na minha época, a profissão da gente que hoje, graças às redes sociais, é muito insensada e tratada com muito carinho, né? Porque as pessoas que me seguem, por exemplo, são amigos que eu tenho de uma certa maneira, porque me tratam com carinho imenso e tal. Isso não existia naquela época. Muito pelo contrário. Falando Ninguém assim, sabia quem era. Não sabia quem era e era uma coisa extremamente desvalorizada. Porque, assim, tipo, mas você vai arrumar um trabalho, né? Eu lembro que o Pica-Pau, quando eu cheguei lá na Lapa, lá onde eu morava, no Central Park, lá, com um amiguinho, e ele todo, né, empolgado, e eu assim também, né, poxa, fazendo a voz do Pica-Pau, meu primeiro trabalho, e ele mostrando assim, me apontando pra avó dele, assim, na janela, falando, não, avó, ele que tá fazendo a voz do Pica-Pau, então, não sei o quê. E aí a avó dele falou assim, tudo bem, né, mas... Você tem que entender que na vida tem que estudar e arrumar um trabalho, né? E não sei o quê. E aí, cara, eu fiquei assim, eu falei, meu Deus do céu, né? Quer dizer, não tô fazendo nada aqui, né? Eu sou um belo de um vagabundo que tô aqui, mas tudo bem. E nem tem, se você é criança, você nem tem essa ideia do que é ser ou não vagabundo, do que é o trabalho, o que não é, né?
Mas assim, foi um banho de água fria, né, cara? Porque é uma questão de você falar assim, tá... você Isso tá aí é um fazendo bico, né? trabalho. Isso é um É um bico. bico, exato. E até mesmo por tudo que às vezes você passa pela profissão, acaba sendo mesmo para muita gente. Sim. Porque a pessoa não consegue sobreviver, né? Então por isso que eu digo que eu sou muito sortudo. Eu fui um cara que tive muita sorte. A Marlene esteve aqui com a gente e ela Ela é flamenguista, né? é flamenguista. é. E ela falou muito de você e ela contou uma história muito interessante do início do Pro Tools. Que o primeiro filme que ela viu o Pro Tools funcionar foi contigo. Você que tava mostrou para introduzindo, ela é. como é que foi Sei. como é que você passou por todas as etapas da dublagem. Sim. Como é que foi essa coisa da tecnologia, dessa invenção de todo mundo dublando junto para uma pessoa sozinha dentro do estúdio? Como é que foi isso na tua cabeça? Ah, cara, foi interessante, Flávio, porque teve muita coisa que eu passei também sem nenhuma pretensão, mas, por exemplo, na época que era 16mm, né, que a gente projetava ainda, né, eram 2 projetores, por isso que chama loop o anel, né, isso já foi dito, talvez várias vezes, tem aquele pedaço de filme com uma ponta preta que passa no mesmo lugar, então por isso que chama loop o anel, papapá, desliga um projetor, liga o outro e assim vai, né, tá. Eu como saía da escola, ia para lá e às vezes não tinha nada para fazer, eu ia para projeção. Então eu sabia projetar, eu gravar, claro que nunca ninguém me deixou gravar, porque já é uma outra coisa, né? Mas projetar é uma coisa muito mecânica, né? Você carregar o projetor é mecânico. Quer dizer, se você aprendeu mecanicamente a fazer, tudo bem. Fazer um áudio de mesa, não, porque já exige diferente. sensibilidade de um profissional, né? Tarimbado e tal. Então, eu ia muitas vezes e ficava ali do lado do engenheiro de gravação, olhando o que ele estava fazendo e tal. E depois, quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu achei muito interessante, porque em São Paulo era uma máquina Ampex de 0,5 polegada, se não me engano, ou de 1/4, com o áudio ali. Por isso que você tinha que cantar o anel. Você tinha que falar assim, tipo, né, o take, né, que a gente chama de anel, o loop, 23, né? Então o diretor tinha que falar 23, primeira. Aí tinha tup, 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 e ia. Por quê? Aí quando valia, tipo, 23 décima, ele, ok, valeu, tá? Meu pai falava, corta, corta. E aí ele anotava ali na planilha dele, e depois aquilo ali ia para Moviola, o cara pegava aquele áudio, aquele Ampex, corria até o 10º take, tinha que ouvir take chegar por lá. take até chegar lá para fazer esse link. Aqui no Rio, o processo já era mais interessante, porque eles tinham um loop de magnético de áudio junto com o loop de vídeo. Do vídeo. Então, cara, eu falei, cara, isso é sensacional. Porque aí, aqui dava para aproveitar uma fala. Aqui dava para você pegar no meio. Porque o loop de áudio era o mesmo do que o loop do vídeo. Então, se você quisesse aproveitar onde tivesse uma pausa boa, evidentemente, você conseguia aproveitar. Eu falei, cara, que coisa genial. Ali, para mim, já era... Nossa, É cara. o máximo. Porque em São Paulo, 2 coisas. Primeiro, eu gravava sem fone. Você ensaiava com o áudio original ali na tela, cortou o áudio, nada de fone. Só a imagem. Mudo. Aqui, ó. Olhando lá, e olho no texto, olho lá em cima, e as pausas você grava por ações na cena. Ações da cena. Entendeu? Então era outro barato. E outra coisa, errou, vai fazer todo. Quantas vezes for. Por isso que hoje em dia, como diretor, e eu acho que a Marlene é uma pessoa, uma estupenda diretora de dublagem, e passou por todas essas transformações também, mas a gente sabe, cara, o valor do ensaio. Porque hoje em dia você faz uma fala e errei. Aí eu abro o talkback e falo assim, não, mas ensaia até o final. Dá uma ensaiada. Principalmente se eu vi que a pessoa ensaiou uma vez, tá pegando as pausas todas erradas e tal, não sei o quê, mas quer, hoje em dia, né, aquela coisa do, olha como eu sou bom. Eu sou Olha bom só porque como eu eu sou sou rápido. rápido, Não, ser bom é ser rápido. Não, ser bom é fazer direito. Claro. Mas sabe o que é o curioso? Tem diretor que incentiva isso. Sim, Hoje em sem dia, dúvida. entendeu? As pessoas aprendem dessa Claro. maneira. Até porque tem um monte de gente que tá dirigindo que não tem a menor Não, condição. não vou nem entrar nesse É, mérito, mas eu tô não é falando isso, de gente whatever. antiga mesmo, Sim, entendeu? Ah, tá. Que falava, bora. É rápido. Exatamente. Vamos, que eu tô Se atrasado. não ensaiar, não funciona. Não. É porque é interpretação, né, gente? Pelo amor de Claro, Deus. E assim, eu até entendo que quando você está fazendo uma série, você conhece bastante teu personagem e tal, você pode, e tem muitos anos de janela, você pode eventualmente acertar dessa maneira, né? Fazer um ensaio ou ir direto, pode acontecer. Mas enfim,
mas não é o natural, né? O natural, se você quer fazer o que está sendo feito no original, é você, pelo menos, ensaiar uma vez, né? E se você for muito bom, você vai ensaiar uma vez e vai entender o que está acontecendo ali. Se você tiver muitos anos de janela, você começou há pouco tempo, cara, presta atenção, né? Porque só tem a ganhar, você só tem a ganhar. Preste como profissional, atenção no que ele está dizendo. Hein? né? Mas enfim. Mas aí, então, dali, né? Então, desse processo todo já foi muito interessante a coisa do magnético de áudio rolar junto com o de vídeo. Já achei uma tecnologia incrível. Depois a gente passou para o Matic, que era uma máquina desse tamanho, crau, né? Tau! E Vai no botão, vai lá. vai no botão, exatamente. E depois passamos para a DA88. Depois da DA88 é que a gente começou com o Pro Tools, né? Que está até hoje. Que muita gente acha que é Jesus. Não é Jesus, é Não. só Pro Tools. Ele Acha não que- faz. acha que Não é um tem. autotune, né? Não Faz tem milagre. como interpretar. Não, É, não. não Não, É só- não tem como interpretar, não adianta expandir demais uma fala, Que vai- não adianta comprimir demais uma fala, porque as coisas, existe uma coisa chamada digitalização. Limite. né? Limite do equipamento. Então, assim, tudo que é tecnologia, ela tem que ser usada com muito cuidado. Porque ela pode se transformar num grande pesadelo. Quer dizer, pode se transformar numa coisa que depõe contra o teu trabalho e não a favor. E, na verdade, se você não sabe... E, assim, eu não acho que todo diretor tenha que ter um conhecimento grande técnico. Mas tem que, então, calar a sua boca e ouvir a pessoa que está do lado que operador, né? tem o conhecimento técnico. É. E isso é uma coisa que isso é uma coisa que também aprendi com meu pai como diretor. Meu pai quis que eu fizesse tudo dentro da empresa também, exatamente para dar o devido respeito a cada Cada um. área da profissão. E isso é importantíssimo. Então, para mim, a pessoa que está gravando do meu lado é tão importante e às vezes mais importante do que eu. Lógico. Nós somos uma equipe. O ator, eu e aquela pessoa que está ali com todo o apuro para trazer o melhor do Todos querendo o mesmo objetivo. Exatamente, ou não, né? Aí quando tá remando contra é complicado. Mas isso geralmente, geralmente não, eu, graças a Deus também, tá vendo como eu sou sortudo? Nem isso acontece comigo. É, né? Eu não tenho ninguém remando. Quando eu tô dentro de uma equipe, cara, tá todo mundo remando junto. Eu não tenho ninguém, nunca tive ninguém remando contra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que apareceu Arnold Schwarzenegger para você? Pô, começou, cara, por causa do Conan. Conan o Começou Bárbaro. por causa do Conan e o Conan começou por causa do He-Man. Que foi a mesma coisa que aconteceu no produto da Mattel, né? Aham. Na verdade, o He-Man foi feito para vender bonequinhos Boneco. do Conan. bonecos Que, na medievais. verdade, me parece que eles perderam, a Mattel perdeu os direitos do Conan, então eles transformaram o Conan nesse outro No personagem que era o He-Man. E aí, só que aí no caso do Conan, para mim, foi o contrário. Eu já dublava o He-Man. E aí surgiu o Conan, um cara de Mesma pegada, né? do negócio. tanguinha felpuda, todo musculoso, dando porrada em todo mundo. Pô, é o E cara. que a gente adorava assistir. Exatamente. Porque ele era bom demais, né, cara? E assim, e foi uma coisa do Herbert, que eu acho que era o distribuidor do filme, dono do filme naquele momento, né? Ou a Globo, porque o Herbert e a Globo estavam juntos, né? O Herbert dublava grande parte do acervo da Globo, exatamente pela proximidade que ele tinha com o Boni. Eles eram muito amigos, né? O Herbert me deu uma entrevista na época que eu estava fazendo cinema, faculdade de cinema, né? E ele falou isso, ele falou, poxa, eu conheci o Boni com 19 anos e eu vi, naquele momento, que aquele garoto era genial. E né? Então, assim... Mas aí você vê a sensibilidade do Herbert também, né? De olhar para um cara e falar assim, cara, esse cara é fora da curva, né? Mas tem Então, umas ali pessoas, formou-se- ainda tem umas pessoas assim no mundo, né? Sim, sim. Formou-se ali uma amizade e um respeito e a partir dali o Herbert começou a fazer tudo da Globo. Então, por esse motivo. E aí, meu pai pegou para dirigir. Porque ele falou, deixa o Garcia dirigir o Júnior. E a gente tinha visto no cinema junto, cara. Isso foi muito legal também. Que a gente viu o filme no cinema junto e depois a gente acabou trabalhando junto, né? E meu pai faz o pai do Conan no filme também. Ah, que maneiro. Tanto é que acho que no aniversário dele do ano passado, se não me engano, né? Que meu pai faz aniversário agora, 18 de novembro. Eu postei essa cena do pai do Conan falando com ele criança, que é logo na abertura do filme e tal. Que aí meu pai, claro, fez isso porque falou, pô, né? Eu sou o pai do Conan. Sou né? eu mesmo. No Muito He-Man legal. não era ele também, não? Oi? No He-Man não era ele também, não? Não, no He-Man não, Era cara. o No Rei He-Man- Randor, né? Não, o Rei Randor era o Santinha, o Santa Cruz. José Santa Cruz, que fazia o Rei Randor.
E o He-Man foi por causa da Ângela e do Herbert. Você começou com 18 anos fazer o do He-Man, não foi isso? 17. 17? 17. Eu me lembro, eu E vi o uma, Conan também. eu Não, vi e uma o entrevista vozeirão, sua. né? E o Eu me He-Man lembro de uma é entrevista. vascaíno. Onde foi? Foi no O Chacrinha? He-Man é? No Chacrinha? Não. Xuxa? Xuxa. É, não, nunca fui no Chacrinha. Xuxa, Infelizmente. você menino. Sim, Menino. Eu me lembro. 18 anos, eu acho. É. Eu Falando lembro sobre falando sobre. É. Eu falei, Eu fui esse entrevistado. garoto falando desse jeito, rapaz. Olha Cara, esse tem uma caraca. história engraçada dessa coisa de voz também, porque eu fui para Portugal com 20 anos, né? Com a bênção do Herbert também, porque eu tava meio de saco cheio das coisas aqui e tal, enfim. A história Coisas se repete, né? pessoais e tal. Mas assim, por várias questões, entendeu? Inclusive pessoais. E eu falei, cara, vou embora e tal, e fui embora. E fui lá pedir pro Herbert, né, pra sair e tal, não sei o quê, e ele me deu todo o apoio, falou, vai, quantos anos você tá? Falei, 20. Ele falou, tá na hora de fazer besteira mesmo. Vai agora, Depois você e volta. volta aí na hora que você quiser, exatamente. Me procura. Isso, me procura, a casa tá aberta aqui pra você, papapá, ele foi muito, muito bacana. E, enfim, eu fui pra Portugal nessa época, eu não tô lembrando por que eu tô falando isso. Se alguém me ajudar, eu agradeço. Você vê que realmente você tem razão, que eu tô A velho. gente está falando da entrevista da Xuxa. Da entrevista da Xuxa, das obrigado. vozes. Isso, dos 20 anos, tal, Aham. né? De estar muito novo para fazer as coisas tal. Então, eu tinha 17 nessa época da entrevista. Não lembro. Não lembro qual associação que Da eu fazia com voz, essa você ia coisa falar da voz. Da voz. Ah, sim, obrigado. Fui fazer rádio em Portugal, fui fazer Rádio Cidade lá, em Amadora, que era onde tinha a Rádio Cidade de Lisboa, que é do lado ali, né? Amadora é uma cidade, tipo uma cidade dormitório. A cidade nossa daqui lá. Não, Não não tem é nada a ver. nossa, era uma Rádio Cidade de lá. Tá. Que tinha as mesmas vinhetas, não sei porquê. Mas assim. Não, Estranho. Não sei porquê, mas aham. tinha as mesmas vinhetas, era a Rádio Cidade, e os locutores todos brasileiros. E pelo menos com sotaque brasileiro, alguns eram de Moçambique, alguns de Portugal mesmo. O filho do dono da rádio, o Ruizinho, não sei se ele é português ou brasileiro, acho que era português, mas tinha vivido no Brasil anos, tinha sotaque brasileiro também, enfim, a Rádio Cidade, igual, né? Mesmo a 107,2. E quando eu voltei, eu vim fazer rádio aqui, inaugurei a RPC FM. Trabalhei lá, Então, fui o primeiro, um dos primeiros, né? Primeiro elenco de locutores da RPC, eu fiz parte. Que meu vizinho, lá na usina, tio da Guilene Conte, ele era de rádio. E quando ele soube que eu voltei para o Brasil e falou, pô, você foi fazer rádio lá? Cara, olha, eu tô abrindo uma rádio aqui e tal, do RPC, do Paulo César Farias, que não é o Paulo César Farias do governo, é outro, é outro PC, cara, muito engraçado tal, gente boa pra caramba, e falou, eu quero você no elenco. Eu falei, beleza, entrei pra rádio. Aí tô lá, fazendo jornal, tal, não sei o quê, né? Fazia horário de 10 às 2 da tarde, horário nobre, né? Meio-dia tinha o Jornal do Meio-Dia, tal, o presidente da República, tal, blá. Aí uma hora toca o telefone. Alô? Garcia? Falei, sim, tudo bem? Tudo bem? Olha, isso eu tinha 21 anos, tá? Então, Paulo César. Aí eu pensei, putz, sacanagem, né? O dono da rádio. Eu falei, diga, Paulo César, tudo bem? Não, então, porque, pô, tô ouvindo teu jornal aí, muito bom, né, rapaz? Pô, você que é a voz do MacGyver, né? Falei, não, então. Não, então, precisamos conversar sobre negócios e tal, não sei o quê. Eu falei, tudo bem. Qualquer dia eu passo aí, no teu horário, pra gente conversar. Falei, tá bom, Paulo César. Beleza. Aí, ok, tô lá um dia, camiseta, né? Calor do Rio de Janeiro, camisetinha. A rádio era ali, onde era a Rádio Nacional também. A Praça Mauá. Na Praça Mauá. Praça Mauá. Exatamente, no mesmo prédio ali. Tô ali, tá um calor, né? Pegava o 220 lá na usina, ia direto, saía do ponto inicial, chegava no ponto final. Beleza, tô lá, eu de camisetinha e tal, fone aqui, né? No pescoço, no intervalo, botando comercial, tal, tudo cartucho na época ainda, né? Cartucheira, papapá. Aí ele entra, né? Opa, tudo bem? Falei, tudo bem. Cadê o Garcia? Eu falei, tá aqui. Aí ele me olhou de cima a baixo. Esse garoto? Isso! Cara, ele ficou tão sem graça, cara. Ele ficou tão sem graça. E aí eu nunca jantei com ele, nunca falei de negócio. Nada. Que coisa louca, Ele tava né? esperando, né? Exatamente. Um senhor, né? Esse Bruce que vos Wayne, fala né? hoje, né? Ele esperava Opa, você tudo hoje. bem? Então, não, cara, aí foi uma decepção. E anos depois eu fui ver um show do Leandro Hassum e ele tava na primeira fila ali. E muito falante, participante do show e o caramba. Falei, cara, quem é esse cara que não para de falar no show? Falei, pô, tem dias e dias, né? E aí ele tava, não sei o quê. Não, aí, Paulo César. Eu falei, caramba, rapaz. Aí lá.
Aí, num determinado momento, sempre ele vinha falar comigo, eu fazia a voz do He-Man, a gente fazia sempre uma brincadeira nos shows que eu ia dele. E aí eu contei essa história ali ao vivo pra todo mundo, cara. Eu falei assim, ó, o Paulo César tá me devendo um almoço ou um jantar até hoje de negócios. De pô. negócio. E aí? E ele? Nada, cara. Não, ele ficou com aquela cara de nada. Ele não riu, não? Ele Nem- continua. Não, ali não, na anos hora, depois, depois não. assim. Não, riu pra caramba. É outro momento, né? Mas naquele momento que ele te conheceu, ele desconversou. Desconversou e desconversou. Tipo, o cara se frustrou, assim, né? Ele tinha uma imagem na desconversou, cabeça, cara. e Ele foi pensou embora. que era um adulto e viu uma criança. Porque, pô, eu tinha o quê, cara? Eu devia pesar 69, 70 quilos, Magro, né? pra caralho. Magrinho. Eu lembro da Tinha- época da Xuxa que ele era mais. Não, e eu tinha uma cara até de mais jovem do que eu era. Eu devia aparentar uns 17, 18 anos. Estilo Ralph Ah, Macchio, né? Não vou dar esse moleque Daniel pra esse Larusso. moleque, cara. É. Não, vai dormir. Foi moleque. uma frustração. Foi, cara. vou Foi. conversar Isso é com que é ele, engraçado, né? Falou assim, Não vou falar com esse ali. moleque, não. Não vou, Virou as costas. vou embora. Isso é muito doido, mas né, eu falo, cara? esse moleque o quê, pô? Muito doido, né? E uma coisa que chamou muita atenção sua foi na época da pandemia, que você apareceu nas redes sociais tocando e cantando. Sim. Qual é teu envolvimento musical, assim? Como é que é isso na tua vida? Não ficar louco. Que foi, foi exatamente mais do que eu já sou. Porque, cara, aquilo ali foi uma salvação, Flávio, pra mim, entendeu? Pra minha alma. Não, e ajudou muita gente. Pô, não sei, cara. Porque Espero que sim. não sei. o tempo que a gente ficava assistindo lá nos distraía. É, eu acho que, cara, mas pra mim foi uma salvação mesmo, sabe? Foi um momento bem complicado que a gente viveu, né? Nossa. Como raça, né? Humana. É. E aquilo ali, cara, foi um bálsamo pra minha alma, sabe? Foi ali que eu me achei no sentido de me expressar artisticamente de uma maneira despretensiosa, totalmente despretensiosa. Aquilo você fez pra você. Mas então, aí é que tá. E aí entra nisso que o Flávio falou. Eu, a princípio, fiz pra mim. Quer dizer, porque se eu tivesse feito pra mim só, eu não teria Não ia postado. postar, tá. E foi uma coisa muito doida, porque a primeira música que eu fiz, se não me engano, foi do David Bowie, de um filme até que chama Cat People, se não me engano. E que entra também no Bastardos Inglórios, que é aquela música quando ela tá se preparando Vai pro cinema lá? pra ir para cinema, pra... Não vou dar spoiler, né? Um filme novo, né? Não. Mas enfim, pra naquela ser cena que ela lançado tá... Lançamento. Que ela tá assim, passando batom e tal, que é uma música do David Bowie que fala sobre... como é que é apagar o fogo com gasolina, entendeu? Uma coisa assim. Não lembro, não tá me vindo o nome da música agora. Eu também não O lembro. título da música. Não sei se é Cat People mesmo, mas acho que não. Mas enfim. E aí eu gravei assim, cara. Nem sei por que eu gravei. Sabe? Eu tava assim, à noite, ali, meio que sem nada. E as pessoas até hoje, algumas pessoas, pô, aquele suco de laranja. Não, eu tava tomando uísque com água de coco. E aí, Suco cara, de laranja aqui, eu o liguei a passarinho no câmera, bebe. cara. Botei ali, né? Botei o Pro Tools pra botar a base. E liguei e tal, e gravei, assim, despretensiosamente. Aí eu falei assim, cara, Ficou legal. quer saber? Eu vou postar. Nem sei, entendeu? Assim, pra mim, tava legal, porque assim, eu não uso autotune, entendeu? O que sair, saiu. você. Eventualmente, o que eu faço, às vezes, e depois, né, eu passei a fazer, tipo, se eu acho que uma nota tá muito fora, eu vou lá e refaço. E aí, coloco lá, entendeu? Jogo lá de volta. Mas eu faço. Eu não arrumo nada, porque é exatamente isso. Hoje em dia, cara, você ser perfeito, tá fácil, Sim. entendeu? Tá fácil. De muitas E- maneiras, né? Exato. E assim, porra, eu tô muito longe da perfeição. Estamos, né? E tô super afim de mostrar que eu tô muito longe da perfeição. Agora, na maioria das vezes ali, coisas que eu gravei ali, minha alma tá toda lá. E isso é que me importa, entendeu? Eu tô ali fazendo aquilo amarradão pra mim e pras pessoas que, porventura, vão Não, curtir. mas quem viu notou isso. Quem assim, viu notou. tudo bem. E eu achei que fosse, né, ganhar uma enxurrada de crítica ou de, enfim, de coisas. E também tudo bem, porque eu não tô nem aí, porque eu não tô fazendo aquilo pra, olha, por favor. Não, é só Batam palmas pra mim, né? é uma troca mesmo. Então, assim, você tem todo o direito de dizer assim, pô, não gostei também. Beleza. Eu costumo dizer que eu não gostei, é só não ver, né? Não, e tudo bem. As pessoas gostam de Passa de ir lá, direto, né? Parece que Passa. vão lá pra pô, alfinetar. Mas olha, assim, Com prazer. nessa coisa... Porque eu acho que as pessoas percebem isso também, né? Quando você faz com uma intenção,
por trás daquela intenção, aí tudo bem, aí você está se colocando mesmo para Não, e ali tava natural me mesmo. julguem, me coloquem e tal, porque eu quero. Cara, eu não ganho nada com aquilo. Às vezes eu sou bloqueado em alguns lugares, em alguns países. E aí eu vou lá, faço a minha defesa. Eu falo assim: olha só, não tô ganhando nada com isso. Vê se tem alguma monetização disso porque aí. ele tá usando a Vê se- música, né? De terceiros. exatamente. Falo assim: cara, eu tô fazendo isso muito pelo contrário. Eu não tô usando nenhuma música nova. Tô usando coisas que às vezes as pessoas nem conhecem, Nem lembram. nem lembram. Então, assim, e pode tocar pessoas que nunca ouviram aquilo e falar assim: pô, gostei desse negócio aí. Vou ouvir, Vai buscar o vou original. buscar o original. Exato. E o cara lá vai ganhar dinheiro. É. Pô, Não, eu gravei uma coisa para um final de ano, que foi até. Foi um programa que eu fiz ali, um especial de final de ano, durante a pandemia, de uma querida amiga, atriz, diretora de teatro, da Estela Maria Rodrigues. E ela falou: pô, queria que você cantasse um negócio também lá nesse especial que a gente vai fazer. Aí eu falei assim: então sugere aí para mim, o que você acha que eu tenho que cantar? Aí eu falei: aí ela falou: canta a música do Lenine. Putz, tô mal de música hoje, cara, de título. Do mundo, né? Do fim do Quando mundo. o corpo perde um pouco mais de alma, É. quando a vida não A para. vida não para. Eu acho que o título é esse, né? É. A vida não para. E, cara, eu gravei aquilo ali, né? Peguei uma base só de violão e tal, gravei. E aí depois eu mandei pro meu chefe, que é um alemão. Mandei para ele escutar e tal. Falei assim: ouvi um negócio aí, tal, final de ano e tal. E acho que tem a letra é muito bacana, aquela música do Lenine, né? E assim, ele se amarrou e ele foi conhecer o Lenine através daquilo, entendeu? Então, pelo fato de eu ter mandado aquilo para ele foi lá, Conheceu o foi artista. conhecer o artista, foi conhecer a obra do cara. Então, é isso, né? Eu acho que essas pontes que a gente faz dentro da arte é o que interessa para quem ama arte. Você né? ajudou mais do que atrapalhou. Não sei, cara. Assim, não que o Lenine precisa de mim pra porcaria nenhuma, mas eu digo assim, mas é legal Não, mas você abriu uma porta para ele. pessoas conhecerem coisas diferentes daquilo que estão ali dentro da sua zona de conforto, né? Daquilo que você geralmente consome, né? E eu Fora sou um do cara seu que consome algoritmo, muita né? coisa diferente. E falar em zona de conforto, eu vou puxar para uma outra coisa. Quem vê assim o Garcia, fala assim: não, o Garcia só faz galã, aquela coisa, não conhece o trabalho dele. Tem coisas que o Garcia já fez que tem muita gente aí que não faz a menor ideia. Não, aquilo. Não, sem contar o Não, pica-pau. o Pica-Pau eu tinha aquela voz, né? Sem contar isso, eu tô dizendo já mais pra cá, já adulto. Pro dublador que acha que, olha só, eu tenho uma voz bonita, eu tenho que dublar. Não precisa ser assim. O Garcia fez coisas, por exemplo, eu vou dizer do Vida de Inseto. Porra, aquele personagem do Vida de Inseto. Eu sou uma linda borboleta. É ele. Frozen. Aquele cara não, Frozen não. Frozen não. Não? Não, já tava fora da Disney. Não, peraí, qual foi o cupido que você fez? O Cupido foi Enrolados. Enrolados. Porra, aquele cupido. Essa mulher acabou de... Ai, meu coração. Sensacional. Mas eu adoro essas coisas. Lilo e Stitch, o caminhoneiro gaúcho. É ele. Tá lá debaixo da caçamba. Mas porque eu adoro essas coisas. Adoro o Rio Grande do Sul, inclusive. Então, aí o Esse dublador é o dublador com uma voz só faz um tipo de trabalho. O dublador tem que abrir o... Fred Flintstone. O Roger Rabbit, né? Que o Mário Jorge me deu esse presente de fazer uma cilada para Roger Rabbit, né? Eu vi esse filme no cinema. Pirulito que bate-bate! Pirulito que bate-bate! Ai, Jéssica! No Monstros também, que ele faz um daqueles dois bobões lá. Eu nem lembro, essa voz eu não lembro. Lembro do Quais Luigi, né? monstros? Os monstros... Família Monstro? Não, Não, Monstros Monstros S.A. S.A. Monstros S.A., tá. Aqueles dois bobões que só fazem caquinha. O que você não sabe? Era mais ou menos assim a eu não voz. lembro. Esse eu não lembro. Lembro do Luigi. E Luigi assim, do Carros. Luigi só gosta de Ferrari. eu vejo Ferrari de você verdade. como muito importante para a versão brasileira, né? Essa coisa de Sim. mostrar que o Brasil é imenso e que tem diversos Exatamente. sotaques. Que adaptação. E que as pessoas ficam muito fechadas naquela Isso coisa aí, cara. Rio-São Paulo. Isso aí. E você não, você nos seus filmes sempre tentou trazer uma coisa... Adaptou pra realidade do Brasil. De botar um nordestino, de botar um gaúcho. Isso é muito Exatamente. interessante isso. Cara, porque eu acho que a pluralidade do Brasil é a coisa mais linda que a gente tem, cara. E eu amo o Brasil. Eu tive a sorte de viajar com teatro também pelo Brasil e de conhecer muita gente fora do nosso eixo aqui, Rio-São Paulo. E, cara, são realidades maravilhosas de pessoas lindas, cara. E cada pedaço do Brasil é muito diferente, mas ao mesmo tempo a gente fala a mesma língua.
tem os seus regionalismos, né? Que às vezes as pessoas não entendem isso ou aquilo, uma palavra ou outra, né? O que é salsichão lá no sul e aqui é linguiça. Mas assim, não importa, cara. A gente fala o mesmo idioma, a gente consegue se entender e a gente tem uma pluralidade cultural riquíssima. E que a gente tem que explorar, cara, porque é maravilhoso isso. Eu acho que a adaptação na dublagem é tudo. Sim. Adaptação, porque você pega uma tradução, às vezes, a tradução é uma coisa assim, crua, aquela ali, plá, tá ali. E aí, a piada que é feita lá, por exemplo, se é um filme americano, a piada pro americano é maravilhosa. Chega Sim. aqui pra gente e ninguém nem sabe quem que eles estão falando. Tem que ter uma certa responsabilidade e tem que saber onde, né? Porque também tem isso. Você, pra não ao virar longo bagunça, né? Para não virar bagunça. Depende do produto também. A Nova Onda do Imperador, por exemplo, espetacular. é isso. É o meu xodó, é o xodó da minha vida. Porque eu lembro, inclusive, do diretor de marketing na época, o Eduardo Rosenbach, que era um grande amigo, tal. A gente tinha uma ligação pessoal também grande. Ele falou, cara, eu tô preocupado com esse filme, cara. Esse filme, pô, não vai falar com a gente, porque é um filme esquisito. Eu falei, não, cara. Pelo contrário. Esse filme é sensacional. Ele tem um tempo de Harold Pinter, de comédia. Ele tem uns silêncios. E ele tem um sarcasmo maravilhoso. Vai por mim, eu entendi esse filme. Fica tranquilo que eu vou fazer esse negócio funcionar. E ali cara. no Menino, eu esqueci o principal. Celton Mello, O né? Celton Mello, com Mas sarcasmo. Mas Ele então, é o sarcasmo Mas em aí que tá. pessoa. O Ator, Celton né? Chegou, Maravilhoso. O Celton é um amigo querido desde adolescência, né? Uhum. Da gente frequentar a casa de um do outro e ficar tocando violão e sair para tomar chopp junto. E um cara que eu tenho esse carinho por ele, do que a gente viveu. Hoje em dia a gente não tem uma proximidade, porque a vida dele foi para um lado, a minha foi para o outro. Mas o carinho permanece para sempre, né? Uhum. E ele me deu um esporro, cara. Falou, pô, até que enfim, né? Você tá chamando os caras aí e tal. Eu falei, bom, primeiro não sou eu, porque tem toda uma estrutura. Agora, tem isso. eu não ia botar você, cara, em qualquer coisa. Eu vou botar você numa coisa que fala assim, cara, é necessário um ator desse naipe. Porque um cara que vai entender profundamente qual é o sarcasmo, qual é todas as nuances da personagem. Esse foi antes do pra Irmão fazer. Urso? Foi antes. Aí o Irmão Urso foi bônus. Falei, tá, agora vamos fazer um pra brincar, entendeu? Tá, pra usar só teu nome, tá, negão? Beleza. Mas ali não, ali era ele. E eu tive que meio que brigar por ele dentro da empresa, porque não era a voz do James Spader, né? O James Spader tinha uma voz mais leve. E o Celton, aquela coisinha mais rouca, né? Aquela coisinha mais rouca assim do Celton e tal. Mas não dava pra ser outra pessoa. Depois não cara. tem como Não você dá, pensar não em dá. outro. Ficou Não perfeito. dá pra E pensar em outra, outro. eu tive que, assim, negociar muito com o mixador depois em Los Angeles, porque muita coisa que eu aproveitei dele era do ensaio. Porque o ensaio dele já era genial, monstruoso. Cara. E já tava naquela coisa mesmo. Sabe essa coisa? Não é nada, mas é tudo. Deixa aqui, jaburé, jaburu, jaburanga. Então, eu falei, não, é esse. Aí, às vezes, ele virava e falou assim, porra, velho, tem certeza? Eu falei, tu confia em mim? Ele falou, sim, então deixa que é isso. É isso aí. Só que aí, evidentemente, na mixagem, a gente teve que ter todo um trabalho para puxar, para tal. Mas é importante, cara. É exatamente aí que vai entrar em duas coisas. AI de Artificial Intelligence. É exatamente aí que a gente faz a diferença. Porque tem coisas que saem da alma, assim como você tomando água de coco com uísque às 2 horas da manhã e gravando uma música, entendeu? Ou fazendo uma coisa absolutamente... deixa eu ver, jaburanga, que não há inteligência artificial. Nunca vai Não vai chegar nunca. Chegar nisso. É. Porque isso é humano. Isso vem do coração, cara. Isso vem de alma. Isso vem daquilo que sangra, que passa. Porque a gente sabe que a gente é nada. Então, a gente vai deixar só a marca disso aí. Quando for só a inteligência artificial, aí tudo a gente mecânico. não vai precisar mais da gente também. Aí eles vão viver uma outra realidade, né? Um Matrix, uma Matrix. Exatamente. E por falar em interpretação, ia- por falar em coisa maravilhosa, o Paredes citou rapidamente, mas MacGyver. Porque assim, é uma Aquilo coisa marcou, que é né? antológica. Todo mundo fala do MacGyver Ninguém até falou do que hoje. eu quero perguntar. E você é o cara. Pergunta. Vou perguntar. Tinha dimensão? Não, nenhuma. Na verdade, você vai fazer uma série, você está fazendo uma série, né? Você não sabe é se mais aquilo ali uma só. vai Se vai ser bombar, icônico. né? Se vai... E aquilo que foi legal, cara, aquilo me ajudou no exército, porque eu estava servindo naquela época. Então, às vezes, me liberava de certas coisas e... Pra ir gravar. Não só para gravar, também para gravar.
porque na verdade eu acabei servindo por um acidente de percurso. Jovem, né? Boca grande. Eu dei uma resposta não muito educada no CPOR Então e fui retirado, assim, gentilmente pela PE Imagina. e caí ali de pé preto no dia seguinte na Cavalaria Blindada, ali em São Cristóvão. Mas tudo bem, coisas da vida. Acontece. E aí cheguei lá, tal, fui testado durante um primeiro momento, isso é muito bom também. Cara, um tenente Lobo, que era o nosso tenente lá, cara, um dos tenentes que a gente tinha lá. E o cara grandão, assim, louro de um bigodão, assim, forte pra caramba. E você não anda, né, no pátio. Quando você é bisonho, você corre, né? Você não anda. Então, 2 latas de lixo correndo no meio do pátio, desesperado. Bisonho alto! Aí eu, parei na hora, né? Ele veio aqui assim, veio aqui no meu ouvido e falou assim, é você que faz aquele desenho escroto do He-Man? Isso porque eu tinha contado a história toda, porque, claro, quando eu fui me apresentar, eu falei, olha, se houver uma chance de eu sair no excesso de contingente do quartel, depois de um tempo de serviço, eu preciso sair porque eu trabalho, tá? Eu estava pagando meu apartamento, enfim. Expliquei toda a história. Aí, claro que a história corre, né? É lógico. E tudo bem. E aí tem isso, né? Aí o cara vai te testar. Isso é maravilhoso na vida também, né? Pra ver qual é a tua. Aí eu falei, sim, senhor. Ele deu a volta aqui por trás, veio nesse outro meu ouvido e falou, aquele desenho é uma merda! Sim, senhor. Tudo bem, dispensado. Aí voltou a correr. Meu irmão, minha mãe é um sargento das Forças Especiais. Quem passou pela minha mãe, irmão, passa por qualquer Atura um. qualquer coisa. Não, meu irmão. E assim, eu tô lá pra quê? É pra isso, eu tô pra servir. Eu entrei. Antes eu respondi porque eu era civil. Civil, o cara vai fazer gracinha comigo, eu quero que ele se dane. Paguei por isso? Paguei. Pagou. Do mesmo jeito. É. Porque ele tinha o poder de me colocar ali dentro. Então eu fui burro. Beleza. Mas uma vez ali dentro, eu tô ali pra cumprir ordens, eu tô ali pra cumprir ordens. Então tudo bem. Quando eles viram que não tinha esse estresse comigo, e que, assim, né, tinha preparo emocional e inclusive de artes marciais, para saber fazer uma ordem unida, para seguir ordens, tal, não sei o quê, pô, viraram meus amigos, cara. Os sargentos, o Tenente Lobo, o Hermenegildo, todo mundo, cara, virou parça. Assim, dadas as devidas proporções também. Não é tipo, fala aí, tenente, qual é? Não. Sim, senhor, não, senhor, tal, não sei o quê. Mas, de repente, ali num grupo batendo um papo, éramos seres humanos batendo um papo. Entendeu? E aí, cara, que vinha isso. Pô, naquela época não tinha nada, rede social, não tinha coisa alguma. Nada, nem tinha celular. nem celular, cara. Então, assim, tipo, e aí, qual vai ser o episódio de hoje? Era Terça Nobre que passava Nossa, Terça Nobre. com a música do Rush. Tadam, tadam. Rede Globo apresenta Profissão Perigo. Aí, qual vai ser do episódio de hoje? Me conta. Aí os caras queriam spoiler pra chegar em casa e tirar uma onda com a mulher. Eu falei, eu já sei o que vai acontecer. Aí as mulheres, como é que você sabe? Sabe nada, isso aí é inédito. Estreou semana passada. Tô falando, mulher, ó, esse episódio vai acontecer isso. E eles tiravam onda em casa, cara. Então era mó barato. Legal. E era legal mesmo. Muito Foi um bom. tempo bom do Exército. É a pergunta que ninguém fez. Vou fazer uma pergunta. Seria aquele filme que o Van Damme usa um kimono vermelho e preto o mais popular? Seu filme mais popular? Grande Dragão Branco? Exatamente. Cara, eu não sei. Eu acho que Ghost, que passou só 6 vezes, Ghost. né? Só 6. Por semana. Por semana. Mas Globo, o Grande Dragão Branco passava 15 por semana. Então, mas engraçado isso, né? Porque eu acho que também Mas tem o isso. Ghost é uma plateia Diferente. É diferente, é outro E aí nicho. que tá, isso. E aí, cara, os cuecas, eles ficam meio sem jeito de falar comigo, porque eu tenho esse meu jeitinho meio escrotinho de ser, eu acho que os cuecas ficam meio com medo, né? Porque aí, né, faz uma brincadeira, eu já boto a mãe no meio e tal. Então, o nego fala, pô, não vou mexer com esse cara. Com as senhoras e as moças, eu sou mais educado. Então, assim, eu tenho mais feedback, na verdade, por Do causa Ghost. do Ghost. Caramba, eu do nunca que ia por causa do imaginar Grande isso. Dragão É Branco, mesmo? cara. Não, e Ghost eu é ouço maneiríssimo. muito pouco as pessoas Ghost é me espetacular. botarem pelo Grande É Dragão Branco. sério isso? É. Inacreditável. Mas aí que tá, é uma coisa, entendeu? Do teu universo, do universo mais masculino. Sim. Mas as pessoas não... Não, a minha geração, então, nossa senhora. exatamente, Só exatamente. se fala em Grande Dragão Branco. Eu- Foi outro por dia isso que passou você, de novo. por isso que Outro você dia resolveu passou. fazer a luta? Foi, pô. Não, e de novo, e aí que tá, cara, quando você grava... Quando eu gravei o filme, eu não tinha a menor ideia, isso é que é muito legal, né? O que ia fazer na cabeça de uma criança, que você Sim. era na época, né?
Tipo, falar, pô, vou fazer arte marcial por causa desse filme, por causa dessa coisa. Você não tem essa ideia, cara. Você não saca isso. Não, você não né? sabe. Você Só tá ali fazendo um trabalho, né? isso depois continua de até 20, hoje, né? 30 anos, você fala, caraca, olha o que esse negócio virou, né? pode Assim, crer. Muito bacana. Até hoje a gente vai fazer um trabalho, você não tem ideia da não tem repercussão, ideia, né? não tem ideia. Um pouco mais, talvez, por causa das redes sociais, a que a faz badalação fora de lá Mas, fora. mas é. hoje em dia existe aquele hype, né? Muito falso também. Todo mundo acha Sim. que esse negócio vai bombar e não bomba nada. É só aquele pré-marketing É. que fazem e o negócio não vira. Não dura 5 Aí, minutos. às vezes mar- usam as pessoas pra isso, né? Mas não é uma coisa espontânea. Aliás, marketing estragou muita coisa, né? Deixa eu Sim. ficar quieto. Deixa, não Sim. tem nada com isso. A gente tem visto por aí muitos cursos de dublagem. Muita gente nova querendo entrar nesse mercado. E a maioria dessas pessoas estão entrando despreparadas, sem ter o respeito por quem criou essa história e por não saber realmente o que é a dublagem e a importância da dublagem para o povo brasileiro. O que você tem a dizer para essa galera aí? Você Flávio. pode dar um conselho? Cara, então, Tô te fazendo essa pergunta porque essa semana, num grupo que nós temos, Paris também tá, em que o Hélio Ribeiro e o Elcio e o Marco Ribeiro, eles meio que ficaram muito decepcionados com essas coisas que estão acontecendo. E eles deram o parecer deles lá, verdade. e eu concordo muito com isso, porque a gente vem de uma época do final dos anos 90, início dos anos 2000, que entramos para a dublagem, onde todo mundo tinha um respeito pelo dublador, pela criação, pelo acordo coletivo, por tudo que acontece. E agora, estão ensinando tudo errado? Como é que é isso? cara, eu não sei. Eu acho que tudo se transforma, entendeu? E não dá para você voltar no tempo e não dá para... Eu acho que a exigência de respeito tem que partir de quem está fazendo, entendeu? Então, assim, honestamente, eu tô pouco me lixando para isso. Porque eu só vou trabalhar e só trabalho com quem respeita o trabalho e que tem respeito por quem está em volta, no entorno, fazendo o trabalho. Eu não tenho outra opção na minha vida. Então, mas aí é que tá, cada um escolhe o seu caminho. Se as pessoas estão escolhendo trabalhar com pessoas que desrespeitam aquilo que estão fazendo, o problema é dela também, entendeu? Eu sou muito libertário. Eu não gosto de cagar regra para ninguém e sobre nada, porque eu também não admito que façam isso comigo. E quem me conhece sabe disso. Se vier botar o dedinho na minha cara para me dizer alguma coisa, a primeira coisa que eu vou fazer é botar aquele dedo no devido lugar. Porque, assim, eu não coloco o dedo na cara de ninguém para dizer nada. Eu acho que... E é isso. O caminho que você trilha é o caminho que você escolhe. Se tem mais gente fazendo isso do que o contrário, alguma coisa está errada. Mas, assim, comigo não tá. Eu tenho certeza que com o Elcio não tá, com o Hélio não tá, com o Marco Ribeiro não tá, com vocês não tá. Então, acho que cabe a nós mantermos esse respeito e mantermos esta onda de respeito. Porque quanto mais você vai ampliando isso e dizendo assim, é isso aqui que eu exijo para o meu trabalho, para a minha profissão, é assim que você vai entrar aqui. Você não trabalha assim, querido? Tchau. Que foi uma coisa que eu sempre fiz também. Eu não discuto. Onde você tem autoridade, você não precisa berrar, você não precisa... espernear ou se desentender, você simplesmente fala assim, isto aqui eu não quero. Eu sempre digo uma coisa que já virou bordão, eu não sei o que eu quero da minha vida, mas eu sei exatamente o que eu não quero. E o que eu não quero não vai estar perto de mim, nem dentro do meu trabalho. Ponto. Perfeito. Muito Gente, obrigado. infelizmente, o nosso tempo acabou. Já passou. Ele Infelizmente. ele não Essa contou... plateia toda aqui dizendo... Tá vendo? Ele não contou um minuto de história. Não, começamos agora, mas infelizmente todos temos compromissos. Eu tenho que levar minha avó no jiu-jitsu agora. Imagino que ela deve Jiu-jitsu ser faixa Vila vermelha já. Não, Passagem de faixa Não, agora. passagem de faixa, exatamente. Gente, muito obrigado Faixa uva. por terem acompanhado aqui. Garcia, muito obrigado pelo seu Imagina, tempo. eu que agradeço. Valeu. Obrigado de verdade. Valeu. Eu que agradeço. Até Valeu, uma galera. próxima, gente. Tchau. Valeu, galera.